Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do JCast, aqui no canal que fala de finanças de forma simples e sem financeiros. Hoje sem o Fernando tá doente, então vou fazer esse bate-papo hoje aqui com a nossa convidada Estefânia Souza, especialista em seguros, não é isso? Isso aí. E hoje a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? Então, como é que você se apresenta? Como que é a Estefânia na sua atuação profissional? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, bom dia e obrigada pelo convite. Muito bom poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, do meu trabalho com vocês. Eu sou corretora de seguros, especialista em seguros de vida, e hoje o meu propósito é levar a proteção financeira para a vida das pessoas. Conseguir proteger aquilo que tem de mais importante na vida das pessoas, que é a família, a capacidade produtiva e os bens, né, e o patrimônio, que é o papel que o seguro faz aí hoje. E você, hoje você atua como corretora, mas tem uma pergunta aqui que eu sempre... quando que foi que você teve contato pela primeira vez com o mercado financeiro, né? Porque o seguro, a gente estava até falando que ela é uma parte do mercado financeiro, mas foi por esse caminho que você começou no mercado financeiro como corretor ou teve algo antes aí que a gente ainda não sabe? Então, deixa eu dar uma resumida na minha história, assim, na minha trajetória profissional, que é muito engraçado. Eu sou formada em biologia, que não tem nada a ver, né? Você entende de ser humano, então tá bom, tem um pouquinho a ver só, né? Eu formei como bióloga em 2013, mas não me identifiquei na área, então desde 2013 eu já buscava outras coisas, né, que eu me identificasse. Então eu fui para essa área mais comercial, que eu já sabia, gente, meu negócio eu gosto muito de conversar, então eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí eu comecei e fiz várias coisas já, tipo, trabalhei com vendas em várias áreas, em lojas, e aí eu fui para a área de consultoria de empresas, de pequenas empresas. Eu comecei em 2016 nessa área, fiquei até 2020, que foi no início da pandemia, onde eu comecei a perder muito contrato por causa que essas pequenas empresas foram fechando. E foi engraçado que em 2021, no final de 2020 para 2021, eu não estava buscando emprego nem nada, tá? Eu trabalhava nessa área de consultoria. E aí eu entrei no LinkedIn um dia e tinha uma mensagem lá de uma pessoa querendo conversar. Eu disse, olha, eu sei que a pessoa mandou exatamente assim: sei que você não está buscando um emprego, mas eu gostaria de te oferecer uma proposta, eu gostei muito do seu perfil e eu queria conversar com você. Aí eu tava de Covid, inclusive, na época. Eu falei, tô aqui de boa, não tô fazendo nada nesse Covid, vou conversar pra ver o que é. Menos pra ocupar a cabeça já tá bom, né? Exato. E aí eu fui conversar, era o diretor-geral da MetLife, ele tinha me convidado para entrar para a MetLife na época. E aí a gente fez umas 3 reuniões, e nessas reuniões ele me citou alguns amigos que trabalhavam nesse mercado. Aí eu falei assim, vou ligar para esses amigos para eu entender um pouco mais, né, para eu saber, porque acho que esse cara tá me falando muito só a parte boa do negócio. Eu quero entender como funciona o todo. E aí eu liguei para um amigo, e foi muita coincidência, porque quando eu liguei para ele, ele tinha acabado de entrar como sócio de uma plataforma. E aí ele falou assim, você tá querendo entrar para esse mercado, não sei o quê? Eu falei assim, não, sim, tô curiosa, porque surgiu essa oportunidade e eu achei interessante. Aí ele falou assim, então chega aqui que nós vamos conversar. Aí na outra semana eu encontrei com ele, fui no escritório, aí a gente conversou, ele me explicou tudo, ele foi muito claro comigo sobre tanto a parte boa quanto a parte desafiadora que tem nesse mercado também. E me convidou para fazer parte da equipe dele. Falou, olha, vou começar agora uma turma formando novos corretores, que é onde a gente ensina o passo a passo do zero, como que você vai atender o cliente, você vai conhecer tudo desse mercado, e a gente vai te formar corretora, depois você vai começar a estudar para SUSEP, vai passar no SUSEP e aí você vai pro mercado. Aí eu tava com as 2 propostas na mão, né? Eu falei, porra, e agora? O que eu faço? Eu vou para uma empresa que já tá, assim,
consolidado no mercado, né? Uma empresa grande e tal, ou eu entro aqui, né? Que é um pessoal que está começando. Aí meu coração, acho que desde o início já pedia para eu ir com eles, assim, sabe? E eles foram muito acolhedores desde o início, que é a Stoa, posso falar, né? Eu sou muito grata porque praticamente pegaram na minha mão e falaram, vem. Tipo, e me ensinaram todos os passos, tirei Suzette lá com eles, e desde então eu venho aprendendo cada vez mais, né, desse mercado e tô aí fazendo diferença na vida das pessoas agora dessa forma. Legal. E você falou aí, então tem duas perguntas aqui que você foi falando e eu já fui guardando aqui para a gente poder falar. A primeira é o seguinte, que a gente fala muito não só para o cliente final, né? A gente fala muito também, muita gente que assiste a gente são profissionais do mercado ou interessados em estar no mercado. Então, eu queria que você já falasse, quem conversou com você lá na época falou dos pontos bons e dos pontos ruins de trabalhar com seguro. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são realmente os pontos bons e quais são os pontos ruins que ele te apresentou lá na época e até mesmo assim, do que ele te falou hoje da sua percepção como profissional, né? Qual é a sua percepção de atuar como seguro, quais são esses pontos aí que a gente pode, para aquela pessoa que está começando agora, o que ela tem que levar em consideração? Tá, então vamos começar com os pontos bons, né? Ó, os pontos positivos que eu vejo nesse mercado, que é um mercado assim, hoje eu vejo como um oceano azul ainda, porque poucas pessoas, não é da cultura do brasileiro ter seguro de vida. Então é um mercado que a gente ainda tem muito que explorar. Tem muitas pessoas que não têm seguro de vida. Então eu falo que é um oceano azul. Porque diferente dos Estados Unidos, que hoje, acho que, sei lá, 87% da população possui seguro de vida, aqui no Brasil, sei lá, 20%, nem isso. Na última vez que eu olhei, acho que era 19%, se eu não me engano. Então, eu acho que tem muito mercado. É uma forma de você conseguir criar uma carteira vitalícia. Então, em termos financeiros também, é bem interessante a longo prazo, quando você consegue construir uma carteira. O fato, né, pra mim, assim, isso é muito importante, o fato de você conseguir fazer diferença na vida daquela pessoa com o seu trabalho, é muito gratificante você levar ali um cheque, né, pra pessoa, e num momento tão difícil e tão, né, talvez emocionalmente pra pessoa, você tá ali apoiando ela de uma certa forma, então eu acho que isso é muito importante. E dos pontos negativos, né, desafiadores desse mercado, eu vejo que não é fácil vender seguro de vida. Não é uma coisa que as pessoas acordam, nossa, hoje eu quero fazer um seguro. É algo que você tem que trabalhar muito para conscientizar o outro da importância que o seguro tem hoje dentro de um planejamento financeiro. Você tem que arrumar um problema para a pessoa, né? Você tem que criar um problema para conscientizar a pessoa que ela pode ter o problema. Criar essa consciência de que imprevistos acontecem e pode ser com você. Porque a gente vê muito acontecendo com o vizinho, com o amigo do amigo. Mas e se for na sua família? Sabe? Se for com você esse problema, como que tá? Você tá preparado para isso? Então, essa é a consciência. Principalmente, assim, eu trabalho muito com profissionais autônomos. Então, eu sou profissional autônoma e eu vejo antes, quando eu não estava nesse mercado, eu não tinha seguro de vida. Porque nunca me despertaram essa consciência do quanto é importante. E é muito difícil, porque hoje, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, e uma pessoa chegasse me oferecendo um seguro de vida, talvez eu não faria. Então, eu acho que esse despertar da consciência, né, da importância que isso tem na vida da gente é muito importante. E não é fácil. Porque às vezes a pessoa tá ali, finge que tá te ouvindo, mas não tá. Então, isso é um ponto desafiador. Outro ponto desafiador é a disciplina. Porque para você estar nesse mercado, você tem que ter muita disciplina. Você tem que entender que é você com você ali, de ir atrás do seu cliente, de montar a sua carteira. Você toma muito não. Mais não do que sim, na verdade, né? No final da história... Muito mais não. E eu já pensei assim, falei assim, que é isso, gente? Várias vezes já passou pela minha cabeça no início, falei, não tem condição, isso não é pra mim.
Não tem condição tanto de não. E aí no início você acha que assim, todos os seus amigos vão fazer seguro, aí você vê ninguém, aí o povo, tipo, nem tá nem aí porque que você tá falando. Aí você fica assim, gente, como assim? Muitas vezes já até tinha recebido uma visita de outro profissional, né? As pessoas já... Não é algo tão novo assim também, né? Apesar de ter muito mercado, mas aqui em Minas Gerais a gente costuma falar, todo mundo já recebeu uma visita ou uma ligação de alguém de seguro, né? Para falar isso. Principalmente, né? A gente fala que muito a Prudential teve uma participação relevante nesse processo, então realmente é extremamente desafiador você... para aquelas pessoas, igual a gente estava falando hoje, né, antes aqui de começar, sobre ser corretor de seguro, o desafio que é de ser corretor de seguro em termos do nome mesmo, né, corretor. Posicionar como corretor. Porque muitos profissionais que trabalham de forma não tão legal acabam contaminando e prejudicando o mercado, né? Então isso acaba sendo um problema para quem quer fazer do jeito certo, né? Exatamente. E Marco, vou te contar uma coisa. Quando eu comecei, eu me posicionava como planejadora financeira. E eu via que não estava dando muito certo isso, porque as pessoas não conseguiam me identificar, né? Como o meu propósito era levar um seguro. E as pessoas não conseguiam identificar isso, associar o seguro comigo. Elas queriam muito mais saber na parte de investimentos, que é muito mais legal, né, gente? Da parte de previdência, mas a parte de seguro todo mundo negligenciava. E eu falei, gente, não, tá errado, eu preciso começar a me posicionar de outra forma para as pessoas começarem a me perceber como, me identificar mesmo como corretora de seguros. E aí eu já comecei a ir pro Instagram e já falar mais diretamente mesmo sobre o seguro, sobre os benefícios, assim. É lógico que acho que tem muito a melhorar ainda, é uma ferramenta que a gente tem na mão, assim, e eu vejo que poucos corretores utilizam isso para poder levar essas informações para as pessoas. E eu tô tentando aos poucos colocar isso, porque acho que não é um assunto tão interessante para as pessoas, então a gente tem que saber muito bem como a gente coloca isso para ser algo que desperte um interesse, uma curiosidade, para atrair essa pessoa. E você falou aí, né, da época quando você começou, que você recebeu uma proposta da MetLife, né? Então, para quem está assistindo a gente e não conhece a MetLife, se não a maior, uma das maiores companhias do mundo, né? Sim. Então, realmente acaba sendo tentador, né? E ali, ao mesmo tempo, você estava recebendo uma proposta de um pessoal que estava começando. E hoje, né, assim, acho que o povo confunde muito isso. Hoje você entrou para uma plataforma que vai utilizar outras seguradoras, pode utilizar inclusive a MetLife, né? Exatamente. Então... só que talvez na época você não sabia disso, né? Você falava, pô, não tô entrando numa empresa gigante, mas para alguém que está começando. Qual que é a vantagem, então, de eu ter uma plataforma e não só ficar refém daquela seguradora com a marca exclusiva? Como é que você vê isso? Não, excelente pergunta. Então, a plataforma, ela me abre portas, né, para várias seguradoras, inclusive a MetLife. Eu vendo MetLife, inclusive. E na MetLife eu venderia só a MetLife. E o que eu vejo hoje muito no mercado? Corretores que olham muito mais a necessidade própria e a necessidade da seguradora do que a necessidade do cliente. E quando você tem opções no mercado de buscar ali para o cliente o melhor produto, você está fidelizando aquele cliente e olhando, né, o que você vai levar de melhor para ele. E nem sempre uma única seguradora tem o melhor produto. Então, assim, vários dos meus clientes têm mais de uma seguradora no planejamento ali. Então, eu levo, vamos supor, um seguro ali de invalidez de uma seguradora, porque eu sei que cobre mais eventos, doenças graves em uma outra, porque eu sei que as doenças que vão ser cobertas estão mais de acordo com a necessidade daquele cliente, que vai ter antecipação no caso de câncer leve e câncer moderado, que outra seguradora não tem. Capital de morte, que tem um custo-benefício melhor naquela outra seguradora. Então, eu vou fazer esse blend e vou levar para o meu cliente o que tem de melhor no mercado. A chance de eu perder esse cliente é mínima. Porque já está pegando... uma das que a gente vai olhar é a necessidade, mas também o custo. Então, quando você pega ali essas duas coisas, fica imbatível, né? No final da história. Exatamente. E nem sempre é benéfico para mim.
se eu for parar, se eu concentrasse tudo em uma única seguradora, talvez financeiramente para mim seria melhor. Mas eu prefiro ter esse cliente, né, no longo prazo, manter esse cliente por muito tempo, do que perder esse cliente para qualquer pessoa que vai chegar lá e oferecer para ele um produto melhor, com benefícios e valores melhor, vai lá e vai tirar esse cliente da minha carteira. E a gente poderia aproveitar, né, já que a gente está falando de plataforma, porque você está falando aí, eu poderia concentrar tudo. Isso até pouco tempo, e eu acredito que até hoje, muita gente acaba concentrando. Por quê? É mais fácil gerenciar, é mais fácil o back-office. Então, para você montar uma estrutura de fazer vários produtos, várias companhias, você talvez vai ter um custo operacional maior, não só de comissão. Então, quando a gente está falando do lucro para o corretor, né? Então você vai ter um custo de talvez ter que um auxiliar para compilar tudo isso. E hoje você tem uma vantagem, né? Você estava falando aqui da Stoa, né? A gente depois pode tá convidado o pessoal aí da Stoa para falar um pouquinho mais do sistema da Stoa, né? Do como pode beneficiar. Mas isso traz um conforto maior, uma segurança maior para você e para o cliente também, né? Porque para fazer uma troca de cartão, para fazer uma renovação, para fazer uma demanda, você tem um suporte hoje que te ajuda muito, né? Então, apesar de você estar falando que começou há pouco tempo, assim, né? Logo durante a pandemia, você tem uma estrutura interessante para te ajudar nesse processo de montar esse blend todo, não é isso? Sim, a Stoa dá um suporte muito bom, né, em todos os aspectos, assim, de às vezes cobrar o cliente, essas coisas operacionais que gasta muito tempo, querendo ou não. Então, o tempo que eu poderia estar ali fazendo isso é o tempo que eu posso estar levando mais proteção para outras pessoas. Então, tem todo esse back-office, esse suporte da Stoa para estar fazendo isso. Isso ajuda muito o corretor. Além, né, desse suporte, eles ainda dão treinamentos pra gente, porque como você falou, como são muitas seguradoras, querendo ou não, você tem que entender de todas. Você tem que saber de condição geral do produto. Você tem que entender quais são as regras de cada seguradora, o que cada seguradora tem de melhor no mercado. Então, eles também dão muito esse suporte, esse treinamento. Tem pessoas lá dentro que são muito referência pra mim, que eu sempre tô ligando, fulano, me ajuda aqui. Luiz Sampaio mesmo, obrigada, viu? Porque, coitado, tanto que eu ligo pra ele, amo ele. Mas, enfim, é isso. Eu acho que é muito, pra gente, é muito benéfico ter esse suporte. Eu queria até te perguntar aqui dos produtos, né? Porque quando a gente fala seguro de vida, né, a gente relaciona, em primeiro lugar, a morte. Né? Então, seguro de vida relacionado à morte. Só que tem uma série de outros produtos que são realmente para serem usados em vida, né? Aproveitando o gancho aí do Outubro Rosa, hoje você está de rosa, inclusive, é um dos produtos que a gente pode proteger, né? No caso de uma doença grave, algum tipo de câncer. Então, eu queria que você me falasse, assim, dos tipos de produtos que existem nessa linha vida, né? Existem outros seguros que depois a gente pode comentar brevemente, são seguros dos demais ramos, né? Ramos elementares. Casa, carro, mas a gente, né, tá falando muito da proteção do principal patrimônio, né? Que é a vida, né? Então, é até engraçado, Marco, porque você falou aí, todo mundo associa a morte. Eu fui para um evento em São Paulo, deve ter um mês mais ou menos, e quando eu tava ali, né, conhecendo as pessoas, falando do meu trabalho, aí todo mundo já viu, mas não é seguro, é pra morte, né? Não quero morrer. Geralmente as pessoas já vêm com esse discurso, não quero morrer, não está nos meus planos morrer. Exatamente. E poucas pessoas sabem que existem essas proteções em vida. Então, quando a gente fala de proteção em vida, tem os produtos de invalidez por acidente ou por doença, invalidez total e parcial. Tem o produto de doenças graves, que cobre, cada seguradora tem sua regra, mas geralmente o que é mais pago, né, no mercado é o câncer, no caso de câncer. Tem o diário de internação hospitalar, tem cirurgias,
Tem o DIT, que é um produto muito interessante para o profissional autônomo, que é o Diário de Incapacidade Temporária, que é um seguro que vai cobrir ali a renda da pessoa caso ela fique afastada por motivos de doença ou acidente. Então, assim, tem muito produto em vida que é interessante dentro do planejamento financeiro, principalmente para o profissional autônomo aí, que não tem tantas garantias, né? Vamos falar um pouquinho dessa diferença, então, dos produtos, né? Porque você tem uma doença grave e você tem uma invalidez por doença. O pessoal, às vezes, confunde, né? Um produto com o outro. Não, mas aqui não é de doença. Então, uma coisa é eu ter uma doença. Eu fui lá e tive um câncer. Isso não quer dizer que eu fiquei incapaz de trabalhar para o resto da vida, incapaz permanentemente, né? Então, tem uma diferença muito grande. Você consegue explicar para a gente essa diferença, né, do invalidez por doença, onde é que entram doenças graves, onde é que a gente separa isso? Então, Quais são, de repente, até as coberturas ali, o que uma invalidez por doença cobre mais, qual é essa diferença, né, de cobertura principalmente ali? Então, o produto invalidez por doença, ele vai cobrir, no caso de qualquer invalidez, né? O próprio nome já é bem sugestivo, invalidez por doença. Então, se alguma doença que você teve ali te causar uma invalidez, você perder sua capacidade produtiva para o resto da vida, não poder mais trabalhar, você ficou inválido por alguma doença, então você vai receber aquele produto. Quando é o caso de doenças graves, igual você falou, por exemplo, a pessoa pode ter um câncer, fazer um tratamento e voltar à vida dela normal. Então, ela vai receber o produto de doenças graves. Vai ter um AVC, sei lá, cego, um problema de insuficiência renal. Então, vai receber no caso dessa doença grave. Mas não significa que a doença grave vai gerar uma invalidez. Então, por isso são produtos diferentes. Tanto que o invalidez por acidente é muito mais comum do que o invalidez por doença. Sim, tem companhia que nem até pouco tempo nem tinha, né, uma invalidez por doença. Não, tem várias que ainda não tem. É mais mesmo o invalidez por acidente, porque é o benefício que paga mais. É mais comum, né? Talvez a pessoa sofrer um acidente e ficar permanentemente sem trabalhar do que por uma doença, né? Exatamente. Costumo falar que por uma doença, geralmente vai ser uma doença realmente, talvez mais rara ou estatisticamente menos provável de acontecer. Exatamente, é menos provável uma pessoa precisar de um seguro de invalidez por doença. E a seguradora trabalha com estatística, né? Ela não trabalha com a especificidade daquela pessoa, ela vai trabalhar com a média, né? Então, o brasileiro é irresponsável, bebe, dirige, tem uma série de coisas que isso influencia totalmente para saber de estatística, né? E você falou um outro produto aí que é interessante, né? Que é o DIT, né? Que no caso do invalidez, eu fiquei inválido permanentemente. No caso do DIT ou CERIT, né? O pessoal também tem outro nome, mas que é por uma incapacidade temporária. Explica pra gente essa diferença também, por que ela é tão importante para um profissional, principalmente para os profissionais liberais, né? Quem deve comprar um DIT? É para todo mundo? Você acha que faz sentido para todo mundo? Então, vamos lá. Eu tenho na minha carteira eu tenho muitos médicos, atendendo profissional da área da saúde. E eu vou citar o exemplo do médico, porque é muito comum, às vezes, o médico até procurar pelo DIT. O que acontece? Quando a pessoa é autônoma e ela presta aquele serviço, igual no caso do médico, ele tem que estar lá no hospital, né? Ele precisa da presença dele lá para ele poder estar gerando a renda dele. Quando ele está doente ou por algum motivo ele fica afastado do trabalho, ele não recebe. Então, meio que é um prejuízo financeiro para ele ali nesse período de afastamento. O DIT, ele vai cobrir essa renda nesse período que ele vai estar afastado do trabalho. Então, pelo menos ele não vai ficar, por exemplo, tem os boletos, as contas lá que ele paga todo mês. O DIT já garante ali essa renda, pelo menos para ele poder manter as despesas dele mensal. Então, já aconteceu, né? O DIT é o seguro mais provável da pessoa precisar. É um seguro que paga pelo atestado médico. Lógico que tem umas exclusões de risco, né? Nada relacionado à estética, doenças psiquiátricas também não.
gravidez, essas coisas não paga. Mas, por exemplo, uma pessoa adoeceu, tá de atestado ali por 20 dias, não vai poder trabalhar, o DIT vai cobrir ali todos esses dias que ela vai ficar afastada. Então ele, para um caso você comentou aí, né, um cirurgião, por exemplo, é imprescindível, né, porque, sei lá, quanto que custa uma cirurgia e ele quebrar o braço fica inviável, né, durante um período muito grande, é um valor muito alto, né, que ele teria que dispor, e aí a gente começa, né, falando do planejamento, eu como planejador posso falar o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Por quê? Tudo bem, eu tenho uma reserva de emergência, mas quando é um custo muito alto, você dilapidar seu patrimônio não faz tanto sentido. Então, em alguns casos, é melhor você terceirizar. É óbvio que tem que analisar cada caso e para poder dimensionar isso da forma mais assertiva. Você tratou um ponto importante aí que eu considero fundamental, tanto para o cliente quanto para o consultor, né? Eu tenho esse papel de fazer isso como planejador, que é o DIT ele tem muito a função de cobrir despesas, né? Então você falou aí, para garantir pelo menos aqueles boletos que vão vencer. Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade ela tem uma renda maior do que as despesas. Então, ele ganha 30 mil e gasta 20. Eu não preciso cobrir necessariamente 30, porque a minha despesa é de 20. O foco ali não é continuar no imprevisto acumulando somente, é preservar. Então, para ter um custo justo do seguro, né? Porque senão acaba inviabilizando. Uma coisa inviabiliza a outra coisa, né? E o DIT, assim, dos produtos de proteção em vida, é um dos produtos mais caros que tem. Então, realmente, por ser o mais provável, é um produto que tem um custo maior que os outros. Então, eu geralmente, quando vou fazer um cálculo de seguro para alguém, o DIT eu faço baseado na despesa total da pessoa e não na receita. Porque às vezes a receita é muito, principalmente médico, às vezes ele tem uma receita de desproporcional demais, 60 mil e 25 de despesa. Se eu for fazer um DIT para ele de 60 mil, ele vai pagar muito caro para ter um DIT. Então, é melhor eu cobrir a despesa dele, ele conseguir ter essa proteção para a despesa, do que não ter nada, né? E no caso da invalidez, você faz alguma trava também? Porque, vamos supor, que a invalidez, muitas vezes eu vou calcular também, quando eu vou fazer algum tipo de simulação, eu faço a projeção com base no que ela precisa estar independente financeiramente, né? Então, se eu ficar inválido, eu preciso me tornar independente. Então, tem que calcular minha expectativa de vida e saber quanto que é o custo que eu vou ter até o final da vida, né? E aí, nesse caso, muitas vezes a pessoa tem um padrão muito alto. Então, a gente está falando aqui de 60 mil. Só que para eu fazer um seguro que garanta 60 mil de pagamento de despesa, talvez vai inviabilizar o plano também. Então, assim, tem alguma trava? Vocês fazem alguma conta nesse sentido? Por quê? Se eu tiver inválido, será que eu preciso manter também um padrão desse patamar? Como é que vocês enxergam isso lá na prática, no dia a dia com o cliente final? Então, Marco, por isso que uma das coisas que eu acho mais importante é você ouvir o cliente. Porque aí você, no caso de invalidez, a vida da pessoa vai mudar completamente. Ela vai precisar fazer toda uma adaptação, às vezes não vai conseguir nunca mais trabalhar. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Quando se trata de invalidez, eu sempre tento levar o máximo de capital possível para essa pessoa. Porque o máximo desse capital aplicado, ele vai trazer uma rentabilidade que vai conseguir manter o padrão de vida dessa pessoa. Pensando em todos os aspectos, em todas as adaptações que essa pessoa vai ter que fazer, em coisas também que às vezes a pessoa vai ter que deixar de fazer, né? Porque não vai ter como mais, a invalidez não vai impossibilitar ela de fazer isso. Então, eu tento levar o máximo de capital possível para esse capital trazer essa rentabilidade que vai manter esse padrão de vida dessa pessoa. E eu vi no seu Instagram, fiz o para casa, né? Eu olhei no seu Instagram antes da gente começar, e você estava falando da importância do seguro pelo fato dele não ser caracterizado como herança, né? Então ele não entra em inventário e tal. Nesse caso, eu utilizo o seguro como o que a gente faz? O pessoal fala assim, se eu morrer, mas se eu morrer é problema de quem fica, né? Então, como que vocês veem essas objeções, igual você falou lá?
Pô, mas eu não estou planejando morrer, né? Não está nos meus planos morrer, não. Como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente deve pensar no seguro de vida? Agora sim, falando do caso da morte. Uhum. Então, essa é uma objeção bem constante até. Muitas pessoas, às vezes, principalmente quando o cliente tem... como que eu posso dizer? Que é um cliente um cliente que tem mais condições financeiras. Quando você vai falar de seguro para esse cliente, às vezes ele vai falar, não preciso disso. Você, por mais que você fale, olha, não vai entrar em inventário, pode ser, você pode usar isso como planejamento sucessório, a pessoa vai te dar 1 milhão de desculpas e falar que não precisa, que tá nem aí, que vai ficar, que o povo que se vire. Eu escuto muito esse tipo de colocação. E aí a gente tem que pegar ali a pessoa na estratégia. Qual que é a estratégia que eu vou usar para tentar conscientizar essa pessoa que mesmo ela tendo um patrimônio relevante, o seguro ainda é importante. Então isso vai depender de cada cliente, de cada perfil. Teve um cliente que eu convenci ele era um cliente que tinha uma condição muito favorável, já tinha construído muito patrimônio, e ele, não gosto nem de falar esse trem não, que dá azar, não sei o quê, e me colocou um tanto de objeção, falou que não ia fazer. Aí eu tive uma conversa com ele e falei assim, olha, pensa, então, que isso aqui você vai estar comprando mais um patrimônio. É mais um patrimônio que você vai deixar para seus filhos. Seus filhos, você não vai morrer agora, não precisa se preocupar, isso aqui não vai te trazer nada de azar. Você é um cara, você é empresário, não é possível que você está falando uma bobagem dessa comigo. E eu falei, de forma nenhuma, muito pelo contrário, você vai estar adquirindo mais um patrimônio. E um patrimônio que você vai estar adquirindo pagando barato, né, por mês. Aí, em várias conversas que a gente teve, eu acabei convencendo ele acabou fechando. Mas isso depende muito do cliente. Então, tem cliente que vê ali realmente que você pode falar o que for, que você não vai convencer a pessoa. Ela fala, já coloca vários outros... várias outras objeções e então esse cliente eu já deixo ele ali pensando, talvez em outro momento é um cliente para conversar, mas cada um tem uma estratégia diferente para tentar convencer. Muitos usam também, quando se fala de planejamento sucessório, a questão da holding, né? Não, já tem uma holding, já tem uma outra estrutura para cuida disso. Só que muitos não sabem a questão do ITCMD, né? E já aconteceu isso, eu fui atender uma vez um cliente no interior e ele, não, já tá tudo certo, eu tenho uma holding e tudo mais. Eu falei, não, você sabe que você tem que pagar um imposto de transferência e tal, que é o ITCMD. Ele não sabia desse imposto. E como o patrimônio dele era muito alto, ele ia ter que pagar milhões de ITCMD. E aí ele falou assim, nossa, eu não sabia dessa informação. Sim. E o seguro já poderia entrar como planejamento para cobrir o ITCMD. Então entrou, no caso desse cliente, entrou para poder cobrir esse imposto aí. A gente fala que é sem financeiros, né? Então preciso traduzir aí para o pessoal que tá assistindo a gente, né? Toda vez que alguém morre, né? A gente falando de planejamento sucessório, é preciso entender. Toda vez que alguém morre, esses bens dessa pessoa, ela passa a ser de um terceiro, né? Que não é nem uma pessoa física nem uma pessoa jurídica, é o espólio, né? Então, para transferir esses bens do espólio para os herdeiros, tem todo um processo. Aí inicia-se o processo de inventário. E nessa transmissão, a gente tem que pagar, que é um imposto. Que é o imposto de transmissão de causa-morte e doação. Então, a gente tem que, mesmo se eu for doar ou se eu for herdar, então esse imposto ele é devido, né? E aí a alíquota vai depender de cada estado, né? Hoje, qualquer lugar do Brasil pode ser de 4% a 8%, desde que aprovado na Assembleia. Né? Então o pessoal até fala muito, é uma briga que tem muito grande com o Dória lá em São Paulo, né? Que já por 2 ou 3 vezes tentou aumentar esse imposto para 8%. Então, os estados deficitários do jeito que são, eu acho difícil você ter um custo, diminuir o imposto, né? A gente só fala da possibilidade de aumentar o imposto, né? Então, por isso que pensar no planejamento, e aí no caso que você está falando de holding, é de um processo que
passa a ser empresa, né? Então, o que vai ser sucedido são as cotas dessa empresa. Mas as cotas dessa empresa precisa pagar o ITCMD, né? Do mesmo jeito. Então, o custo do imposto ele continua existindo, mesmo que o patrimônio esteja disponível para continuar sendo utilizado, que no caso de quando um patrimônio de uma pessoa física, ele vai ficar um pouco travado, né? Você não pode vender, você não pode fazer uma série de coisas sem uma autorização judicial, e é por isso que muitas vezes, sem consenso, né, os processos de inventário duram anos e anos, né? E aí você fez aqui, eu vi um post que você fez que era falando assim, ó, até pegar aqui a colinha, que é como fechar um ótimo seguro de vida. Foi um questionamento que você se fez, então me fala um pouquinho como fechar um ótimo seguro de vida. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Esse foi um post que eu fiz relacionado às pessoas procurarem um corretor que seja consultivo, né? Porque eu pego muitos clientes, não falando mal, tá, gente? De forma nenhuma. Pode falar mal, não tem problema. Né? cada um sabe do produto que vende, enfim. Mas eu pego muitos clientes que têm seguro de banco e que nem sabe o que tem. Que às vezes foi empurrado para a pessoa ali um seguro, para o gerente bater a meta e tudo mais. E quando eu atendo muito mais pessoas que já possuem seguros do que pessoas que não têm seguro. E a maioria das pessoas que já possuem seguros não tem um seguro que condiz com a necessidade dela naquele momento. Então, às vezes eu pergunto, aí a pessoa, não, já tenho. Aí eu pergunto, o que você tem e tal? Posso ver sua apólice? A pessoa nem tem a apólice. Nem faz ideia, né? Ela não sabe nem o que é a apólice, ela não tem acesso à apólice. E aí quando eu falo, então pede seu gerente para enviar essa apólice, a dificuldade que é para a pessoa conseguir a apólice, quando consegue. O gerente pergunta, para quê? Mas qual é o motivo? Porque sabe que não é comum, né? Exatamente. Tipo, o questionamento, né? Geralmente não. Ele tem a certeza que tem alguém. Como que você tem um cliente que não tem a apólice? Entende? Eu fico assim, como assim você não tem a apólice do seu seguro? Você está falando um ponto importante, que é um consenso, todo mundo que, né, nesses episódios que a gente já gravou do podcast, foi um consenso das pessoas, quando a gente entrou no tema seguro, que o seguro bancário não é uma opção viável para ninguém, né? Então, assim, pelo menos essa parte de vida. Pode ser que em outros casos seja aplicável, mas aí a gente não vai entrar muito no mérito, né? Mas por que, na sua visão, né, que o seguro bancário é tão ruim assim, né? Igual todo mundo... É o consenso do mercado, né? Que seguro de banco não presta. Eu não vou falar assim tão ruim, porque eu não conheço tão a fundo o produto. Eu acho que o banco, ele tá ali como um mercado grande, né? Que vai te oferecer várias coisas. Empréstimos, seguros, para você abrir uma conta... Então, não é especialista em seguro, é só mais um produto que ele vai estar ali tentando empurrar para você. E eu acho que o mais importante é você ter uma pessoa na hora que o negócio azeda. Porque na hora que o bicho pega, essa pessoa que te vendeu o seguro, ela vai estar ali para poder te ajudar a receber, se caso acontecer qualquer coisa. Então, se caso o banco negar a pagar esse benefício, essa pessoa que te vendeu o seguro, ela vai estar a seu favor ou ela vai estar a favor do banco? Então, como que vai funcionar isso? Além de várias outras questões, artigo 769, que tem em quase todos os seguros de banco. Explica um pouquinho desse artigo aí. Todo mundo vem cá e fala dele, né? Mas eu acho que é bom a gente reforçar um pouquinho da importância desse artigo aí, que quase todo corretor de seguro fala desse artigo, principalmente na hora de vender, né? O que diferencia aí? Muitas seguradoras já abriram mão do artigo 769, mas seguro de banco ainda tem muito esse artigo. O que acontece? Qualquer alteração de risco, a partir do momento que você faz a contratação do seguro, ela deve ser informada à seguradora. Porque se caso você não informa essa alteração de risco para a seguradora, ela pode negar o pagamento do seu benefício. Então, por exemplo, nas seguradoras especialistas em seguros, como abriram mão do artigo 769, se você contrata hoje o seguro e passa os períodos de carência, você acabou. Você não precisa ficar informando. O que importa é a data que eu entrei. Exatamente, você não precisa ficar, olha, Stefania, aconteceu isso, alterou esse risco aqui, descobri que eu tô com isso, entendeu? A não ser que você já entre em contato já para solicitar o benefício.
Mas não é qualquer agravo que vai te fazer receber o benefício do seguro. E esse artigo 769 é exatamente isso, é você ter que informar caso altere o seu risco ali. A não ser que seja algo de vontade própria, né? Por exemplo, eu sou planejador, aí de repente eu passei a ser um atirador de elite. Aí mudou um pouquinho minha vida, né? Eu decidi, então meu risco passou a ser infinitamente... Exato. Aí a seguradora tem a opção de manter você ou não. Tipo o banco, né, no caso. Então esse é um ponto, né? Que a vida da gente acontece coisa todo dia, né? Então se eu não tenho essa proteção disso, né? Nas condições ali do seguro que, independente, se mudar, porque eu posso, no ano que vem, eu posso ficar diabético. Exato. Né? Então se eu não me proteger disso, é muito, ou de ter um agravo, ou seja, o seu preço subir muito, ou a seguradora até mesmo te recusar numa renovação, numa condição assim. E o que você está falando é que na seguradora isso dificilmente vai acontecer porque ela já te garantiu, né, quando você entrou, ela te avaliou quando você entrou e não no dia a dia, né, o que você está fazendo. E outro ponto também que eu levo muito em consideração é a questão do valor do capital segurado. Às vezes a pessoa tem uma apólice ali que aí você vai olhar o capital segurado de invalidez, é 20 mil reais. Hoje uma pessoa inválida, o que você faz com 20 mil reais? Isso é um ponto interessante, dependendo, né? você não compra nenhuma cadeira de rodas. Então, às vezes a pessoa acha, eu tenho um seguro e tal, e tá tranquilo. O seguro não cobre nada, né? Não cobre nada. Aí você tá dando dinheiro pro banco, né? A consciência que você vai assim, ó. Exatamente. Esse dinheiro aqui eu decidi fazer uma caridade para minha gerente, né? De bater a meta dela. Porque não vai trazer nenhum benefício para você. Teve um cliente, né? Eu acho que é bom a gente falar de casos específicos. Teve um cliente nosso aqui, o Léo ajuda a gente na parte desse dimensionamento do seguro. E aí ele estava com a proposta em mãos, só que com a saúde toda debilitada. Então, assim, obviamente que teria um custo ali por isso. A seguradora, ela vai te aceitar, mas ela vai impor um preço para te aceitar, né? Seu risco é maior. E aí a condição era o seguinte: não cabe no meu bolso. Ok, então vamos reduzir. Só que chegou um ponto que eu falei com ele, cara, menos do que isso aqui, porque assim, do ponto de vista do planejador, é igual quando você está falando aí do corretor, eu poderia oferecer qualquer coisa ali que favorecesse a venda do produto, né? Sim. Mas eu falei, cara, menos do que isso, aí eu acho que não começa a não fazer tanto sentido mais. Aí não é matemático. Matemático vai até aqui. A partir disso, vai atender sua necessidade psicológica, vai atender uma parte, mas menos do que isso aqui não vai te suprir. Então, assim, então eu prefiro. Até aqui eu consigo sugerir o quanto que você deve comprar. A partir daqui, eu vou deixar para você me falar o quanto que você tem condições de pagar, porque não tem racional mais por detrás disso. Então aconteceu isso. Aqui eu não sei se já aconteceu algum outro case com você nessa condição. E isso é o papel do corretor consultivo, né? Porque ele está avaliando a necessidade ali da pessoa. Não está simplesmente vendendo, querendo empurrar algo a qualquer custo para a pessoa. Porque é o que acontece muito nesse mercado. E eu fico chocada com as coisas que às vezes eu pego. Posso contar um caso aqui? Eu fui atender uma cliente. E aí ela falou, não, mas eu já tenho 1 milhão de capital de morte, minha filha vai ficar com esse dinheiro e contando isso numa vantagem. E eu falei, não, que ótimo que você já tem essa consciência da importância do seguro e tudo mais, você pensou na sua filha. E isso a gente conversando. Aí eu falei assim, ela falou assim, aí falou que pagava X por aquela capital de 1 milhão. Só a conta não fecha. Aí eu falei, você paga X nesse valor? Eu falei, gente, então... Eu tenho que vender dessa seguradora aí, né? Tem um negócio errado aí. Você pode deixar... Eu sei que você deixou ver sua apólice. Primeiro, que foi um custo para ela conseguir essa apólice. Nossa, foi quase uma guerra com a corretora dela, porque não queria passar essa apólice de jeito nenhum. Aí, beleza, com muito custo conseguimos a apólice. Quando eu fui avaliar, não era morte por qualquer causa, era morte acidental. Que é geralmente mais barato, né? Exato. E para eu passar essa informação para essa pessoa, eu cheguei para ela e falei assim, fulano, é o seguinte, realmente, você tem 1 milhão de capital de morte, mas morre de acidente. Porque se você morrer de qualquer outra causa, sua filha não vai receber nada. Aí ela já ficou, como assim? Eu falei, sim, exatamente isso que você tá falando aqui. Eu vou te mostrar, eu peguei a condição geral
Levei para ela, mostrei, falei, olha aqui a condição geral do produto, isso aqui é sua apólice, expliquei tudo para ela, falei, é isso aqui. Aí ela falou assim, gente, eu não tô acreditando que eu fui enganada há 16 anos, porque era o tempo que ela já contribuía com esse seguro. E aí é um problema, porque agora ela tá mais velha, se for contratar um seguro, talvez pode ser que fique um pouco mais caro, porque novamente, que as condições de saúde pioraram ao longo do tempo, pode ter acontecido. Ela deu muita sorte nesse caso, porque as condições de saúde dela estavam ótimas. Né? Por mais que se passaram muito tempo, ela conseguiu ser aprovada ainda. E engraçado é que o valor que ela pagava nesse 1 milhão de capital de morte acidental, eu consegui levar produtos em vida para ela, morte por qualquer causa, morte acidental. É lógico, né? Não foi morte por qualquer causa no valor de 1 milhão. Mas consegui colocar todos os produtos para ela e resolveu o problema. E dentro de um custo, talvez... justo, né? Viável, que ela realmente... mas barato seria impossível, né? Teve uma outra cliente aí, até comentando, ela falou, é bom que a gente vai contando cases, né? Ela falou assim, não, por esse valor aqui, é porque vai ficar mais barato. Eu falei, tudo bem, mas por esse valor eu consigo ter mais barato, mas não vai te atender, não tem problema nenhum, né? Então, é curioso isso. Teve até uma gráfica, né, que a gente gosta muito de usar analogias, que foi uma gráfica de um parceiro nosso que ela falou o seguinte, o cara chegou lá para ele e falou assim, quanto você cobra para fazer impressão de, sei lá, 1.000 sacolas dessa aqui? Ele falou, para fazer 1.000 sacolas eu cobro, sei lá, 10 mil reais. Falou, não, mas só que o cara chegou reclamando que a outra gráfica não entrega, já contratou já várias vezes, o pessoal fica enrolando. Falou, não, mas a outra gráfica cobra 5 mil. Ele falou, eu posso te cobrar os mesmos 5 mil e entregar do mesmo jeito que a outra gráfica. Não entregar, para mim é até melhor, porque eu recebo e não te entrego. Né? Se você quiser fazer na mesma condição da outra gráfica, não tem problema. Então o pessoal muitas vezes contrata seguro também pelo preço, e eu acho isso um erro muito, muito grave, né? Igual você está falando do morte acidental, eu vejo muito, eu não sei se quando você vai comparar você vê muito, mas eu vejo muito. E por isso eu tenho uma preocupação muito grande com meus clientes, fico no pé deles na contratação de seguro, justamente por causa disso, que a pessoa, eu falo com ela assim, você tem que ter 500 mil de morte, aí a pessoa vai lá e contrata 250 mil de morte por qualquer causa e 250 mil de morte acidental. Cara, você não tem 500 mil de morte, você precisa de 500 mil de morte. Qual que é a probabilidade de você morrer de morte? Por isso que é mais barato. As pessoas precisam entender que o morte acidental ele é mais barato porque, estatisticamente, é menos provável que você morrer de qualquer coisa que seja, né? Então, são casos que não são produtos complementares, não são produtos que vão um somar ao outro, eles são produtos que vão se complementar dentro de uma apólice, dentro de uma necessidade específica. Raramente, na verdade, eu recomendo morte acidental para algum cliente. Não sei como é que você tem a sua visão disso, né? Eu falo que morte acidental realmente é para aquela pessoa. Tipo de um vendedor que trabalha viajando pra caramba, né? Viaja de carro, ou até mesmo para indenizar, né? Um terceiro, né? Se tiver um acidente que a culpa for sua e você precisar indenizar, são casos específicos. Mas como é que você vê esse seguro de morte acidental? É quando usa como substituto e não como complementado do morte natural ali, qualquer causa. Eu vejo assim, igual você falou, eu não utilizo tanto, depende muito do cliente, mas para pessoas que trabalham viajando mesmo, que pode ser que o risco de morte acidental exista, né, aquele risco ali. Mas o produto que eu mais levo é morte por qualquer causa. O acidental é um complemento. E às vezes tem que... Agora, tipo assim, ela comentou muito do Oceano Azul e aí como esses cases contaram a gente, né? Tipo assim, as pessoas que já têm não sabem o que tem, outros só pelo preço, e as pessoas que não têm só percebem que precisam, mas já estão fodidas de saúde, aí acaba inviabilizando o cara de contratar ou fica muito caro. Então dá pra ver que tem muita gente que dá pra trabalhar ainda. Então, tanto os que tem quanto os que não têm ainda precisam ser conscientizados. Só para trazer aqui, né, no microfone, não sei se o pessoal que está em casa aí conseguiu ouvir, né? O Léo trabalha aqui o nosso produtor, nosso diretor aqui do podcast, ele comentou o seguinte, que a gente falou lá no começo do Oceano Azul, né? Que
você comentou, né, do Oceano Azul, que não tem concorrência, porque mesmo os que têm o seguro estão mal dimensionados, estão numa condição que não é favorável ao cliente. Ainda tem uma parcela muito grande que não tem, né, que nunca nem ouviu falar desse tipo de produto. E o Léo, posso só fazer um complemento, que ele fala uma coisa que muitas pessoas só procuram quando já tá numa condição de saúde que vê que vai dar merda, né? Pelo menos a cada mês, umas 2, 3 pessoas vão me procurar querendo fazer seguro, depois que já aconteceu a merda, né? Já aconteceu, desculpa a palavra. Mas é isso mesmo. Que já aconteceu algum fator que, infelizmente, não tem como mais. A pessoa quer fazer o seguro depois que já tem um diagnóstico de uma doença. Qual é a chance da seguradora te aceitar? Eu tenho não tenho nenhum problema de saúde, mas eu tenho muito cálculo renal e tenho miopia, né? E você tem que informar isso para a seguradora. Uhum. Então teve uma vez que eu fui contratar um plano de saúde e eu falei com o cara, cara, você tem certeza? Porque eu tenho isso, eu tenho miopia, eu tenho... Porque pergunta, né? Você já fez alguma cirurgia nos últimos 5 anos? Pergunta uma série de coisas. E aí eu fui fazer alteração no meu plano de saúde, eu falei com ele, Aí ele, vai ter que ter carência. Eu falei, mas você falou que não teria carência. Aí ele falou assim, não, mas porque você informou o negócio, não era pra você ter informado. Eu falei, cara, vamos começar de novo? Vamos partir. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que elas também não podem omitir informações das seguradoras, né? Artigo 766, se eu não me engano. Então, fala um pouquinho disso pra gente, né? Como é que é, igual você está falando. Você poderia até fazer o seguro para essa pessoa sem informar que a pessoa tem um problema. Só que na hora do pagamento do benefício, esse também é um outro problema do seguro bancário, né? Marco, isso é uma coisa que eu não faço de espécie nenhuma, de forma nenhuma. Eu pergunto assim, quando a gente está preenchendo a DPS, eu faço questão de perguntar mais já até de uma vez, né? Você tem certeza? Tem certeza, não tem nada, não tomo nenhum medicamento, a saúde está ok. Eu pergunto mesmo, porque depois, quando a pessoa precisar de um benefício e acontecer qualquer coisa para ela não receber isso por uma omissão, a culpa vai cair sobre mim. Vai falar, mesmo ela tendo omitido, ela fala, não, mas você não me perguntou isso, né? Então a culpa vai ser de quem? Do corretor. Então eu faço questão de preencher a DPS assim. Certinha, né? Certinha, para não dar nenhum tipo de problema. Falou e depois se traduz de novo, e você aproveitando que você falou, você poderia ter feito um seguro sabendo que a pessoa já tem a doença, né? Então isso tem 2 problemas, né? Pode acontecer e a seguradora não pagar, e se conseguirem comprovar, você ainda perde a habilitação da SUSEP, né? Você não pode mais trabalhar porque está infringindo uma das principais causas ali do seguro. Então não é só para o cliente que vai ter problema, tem problema para o corretor também, que pode perder ali a maneira de trabalhar. O Léo tá comentando aqui dos problemas, né, que pode ter. Um é para o cliente de não receber aquilo que ele aquela pseudo proteção, né, porque ele só acha que ele tem a pólice, mas ele não está protegido, né, e para o consultor, né, que está vendendo, porque a pessoa pode ser penalizada com até com a penalidade, inclusive, de perder o direito de trabalhar com isso, né, de ser penalizada pela SUSEP, que é quem regulamenta esse mercado e garante que todo mundo faça as coisas da maneira correta. Só até voltando um pouquinho atrás, né, é muito importante que, mesmo em alguns casos, por exemplo, você vai fazer uma invalidez, você tem seguro de morte obrigatório em algumas companhias e mesmo assim fica mais barato. Então, raramente a gente usa o morte acidental. Nesse caso, pode ser que faça sentido, né? Porque eu vou ter que pôr 10 mil de seguro de morte. Pode ser que morte acidental, mesmo não sendo uma necessidade, para contratar uma invalidez, para contratar outro produto que é o que eu desejo contratar naquela companhia, esse produto ainda faça sentido, né? Então tem que realmente especificar ali os detalhes da apólice. Teve caso que você se lembra assim de pagar, de problema, né? Conta aí os problemas, o quanto que o consultor está perto ali do cliente, alguém que você teve que pagar alguma coisa, algum caso que você saiba assim do cliente que teve problema e o seu suporte foi fundamental ali para ajudar ele no processo, alguém que ficou doente, alguém que morreu, alguém que... Eu, felizmente, nenhum cliente meu morreu ainda não, mas... Então, aconteceu, inclusive, essa semana passada.
Eu vendi um seguro empresarial há 6 meses atrás e aconteceu de um funcionário da empresa teve óbito na sexta-feira passada, morte acidental. Ele escorregou na empresa, bateu a cabeça numa pedra, deu morte cerebral e aí não resistiu e faleceu. E assim, além de ser uma perda, a funcionária já estava na empresa há 15 anos, assim, já é um baque muito grande, né, para a empresa. E a pessoa humilde, assalariada, então eu vejo o quanto esse seguro, por pouco que seja, vai fazer diferença na vida da família desse funcionário, desse colaborador. Foi o primeiro sinistro de óbito que eu paguei. Tá no processo ainda, né? Tô recolhendo documentação. De seguro empresarial demora um pouquinho mais, né, para o pagamento ou não? Você sabe dos prazos disso? Depende muito da empresa levantar a documentação. Então, a partir do momento que, assim que aconteceu, a secretária da empresa já entrou em contato comigo, no mesmo dia eu já enviei toda a documentação para ela poder pegar, e a gente já deu a entrada, então agora é só aguardar. Mas eu acredito que menos de 30 dias a família já recebe. E isso é importante, né? O pessoal às vezes fala assim, mas você como corretor não vai querer pagar. Muito pelo contrário, né? Sempre que acontecer, sua prioridade máxima é dar suporte para a família, que né? a família, assim, consiga receber o mais rápido possível. E além do suporte financeiro, além de toda essa parte operacional mesmo, de ajudar a pessoa para receber o benefício, tá ali prestando, né, mandando uma mensagem, igual eu mandei uma mensagem pro dono da empresa, ele ficou assim, nossa, obrigada por toda essa atenção que você tá tendo com a gente, porque isso faz a diferença. Não é simplesmente você tá ali, me manda os papéis aí, deixa eu resolver isso. Não, gente, existe uma família, existe pessoas que estão ali, que perderam um colega de trabalho, que deixou uma família com filhos, um provedor, né, Então, acho que esse suporte de estar ali, que você mostrar pra pessoa, olha, eu tô aqui se você precisar de qualquer coisa, eu sinto muito pela sua perda. Eu acho que isso conta muito também nesses momentos. Porque a gente é ser humano, gente, eu sou muito sensível nesses aspectos. Toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido, eu fico sentida mesmo, de verdade, pelo que acontece. E o papel da seguradora, a seguradora também não tem interesse em não pagar, né? Óbvio, né? Financeiramente, o ideal seria que não tivesse acontecido o fato. A gente precisa entender que esse é o produto final da seguradora. É tipo, eu vou lá num posto de gasolina e não tem gasolina. Então, não faz sentido também, né? Dela existir. Então, a seguradora, as grandes seguradoras, né? Essas que a gente está falando aqui, elas não vão negligenciar a maioria das vezes o pagamento, desde que tudo esteja de acordo. Ela não vai negligenciar, porque senão você tem uma marca, você tem todo um trabalho que foi construído, jogado por terra. E até voltando aqui no banco, né, que eu falei das grandes companhias, muitas vezes é importante a gente entender que no banco, às vezes a companhia é até a mesma, né? A seguradora é a mesma que está por detrás, né? Às vezes você tem, sei lá, muitos bancos, você tem a própria Icatu, a Porto Seguro, mas o problema é a forma como é conduzido o processo e a forma como é feito o seguro. As condições do seguro, por mais que a seguradora seja a mesma, ela é diferente, né? Dentro da estrutura do trabalho que você como corretora faz, né? E é muito bom poder facilitar isso para o cliente, sabe? Já pegar, instruir, direcionar ele em todos esses aspectos faz muita diferença. Porque você tem que estar ali para ele exatamente nesse momento. É o momento que ele mais precisa, é a hora de você dar esse suporte. E tô vendo uma frase sua aqui, todo imprevisto é previsto, né? Como é que a gente fala assim? Porque a gente não sabe o que na prática vai acontecer, né? Eu não sei se a pessoa vai quebrar um braço, se ela... Me explica um pouquinho mais dessa frase aqui. Não, foi o que eu falei. A gente acha assim, nunca a gente pensa que vai acontecer com a gente. Você sempre vê acontecendo com pessoas próximas e choca quando acontece próximo de você. Tenho até um conhecido que eu perdi recentemente. Uma pessoa super saudável, foi viajar e nessa viagem faleceu. Tipo, não aguentou, eu não sei exatamente o nome do que aconteceu,
mas ele não aguentou a pressão, a altitude era maior, não aguentou e faleceu. Sim, fazendo uma viagem de férias em outro país, se divertindo com os amigos e tudo mais, a pessoa foi, nunca mais voltou. E é umas coisas que você imagina, tipo, que isso ia acontecer, você fica pensando assim, gente, como assim? A pessoa morreu, uma coisa mais boba, sabe? Coisas que acontecem, então assim, todo imprevisto é previsto. Você pode estar aqui hoje, a gente pode estar aqui conversando agora e pode acontecer qualquer coisa depois. É certeza que eu posso morrer, né? É certeza que eu posso sofrer um acidente, eu preciso estar vivo, né? Para que isso aconteça, né? Se eu estiver vivo, posso estar atravessando a rua, igual você falou, o cara escorregou e bateu a cabeça. Exatamente. E são a gente que trabalha com isso, é coisas mais absurdas. Como é que uma pessoa morreu assim? Como é que ela sofreu um acidente assim? E realmente acontece muito caso assim, que é muito fora do previsto mesmo, assim, do dia a dia. Eu acho que essa consciência, ela é criada muito a partir desses casos, né? Porque você vê acontecendo esse tipo de imprevisto, você passa a ter mais consciência de que isso também pode acontecer com você. Porque, igual, muita gente faz muito seguro do carro. Quer proteger o carro, não tem que fazer seguro do meu carro, não sei o quê. Mas seguro da vida não quer fazer. Esquece que entre o volante e o banco existe uma vida que também vai sofrer com as consequências se caso ocorrer um acidente. Costumo falar assim, as pessoas começam, você está falando de seguro, né, de carro, por exemplo, a gente sempre faz aqui, quando o cliente contrata a gente para fazer um planejamento, a gente tem uma parte educacional, né, que é uma parte onde a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o conceito do planejamento, por que é importante, fazer aquele nivelamento mesmo, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar de mercado financeiro, ela não sabe o que é um CDI, o que é um CDB, então a gente tem que explicar um pouco disso, porque senão ela não consegue colocar o plano em prática, né? Eu costumo falar, não adianta eu falar com você, ó, pra você ir daqui até São Paulo numa viagem de carro, posso te explicar o caminho, te dar o GPS, mas você tem que aprender a dirigir, né? Não tem jeito. Então, nesse caso, a gente explica esse conceito uma pergunta que a gente faz é assim, qual que é seu principal ativo, qual que é seu principal bem ou seu ativo de maior valor? Geralmente as pessoas respondem carro ou dinheiro que ela tem guardado ou até mesmo um imóvel, né, que ela já tem. Só que você vai avaliar no final da história, se a gente fizer uma conta de padaria, uma pessoa tem um imóvel ali de 500 mil reais, 1 milhão de reais. Costumo falar assim, essa pessoa que tem uma renda, a pessoa tem 30 anos, 40 anos, aí eu costumo mostrar para ela que em um ano, se ela ganha 10 mil, ela vai ter uma renda de 120 mil ano. Se ela tem um imóvel de 500 mil, ou seja, menos de 5 anos de renda futura dela é mais do que ela já tem de patrimônio. Sim. Então, que o principal ativo dela é a renda futura dela, é você mesmo, né? Então, proteger essa renda futura é essencial. É lógico que precisa redimensionar os seguros de tempos em tempos, porque você vai aumentando a renda, de repente aquela necessidade de proteger o dependente da invalidez, né? Pô, já tem patrimônio suficiente, eu não preciso fazer tanta invalidez, não, tanto seguro para invalidez. Aí as necessidades vão se ajustando ao longo do tempo. Mas negligenciar que você é seu principal ativo é um erro muito grave dentro de um planejamento financeiro, né? E geralmente um seguro vai custar, sei lá, 4% da renda da pessoa, é muito pouco, né? 3%, 2%, até vamos exagerar aqui, 5%, 6% da renda. Isso deveria estar previsto, né, na vida das pessoas. Que uma parte da sua receita ela tem que estar comprometida com a proteção. É o principal pilar do planejamento. Não sei como é que você pensa isso também, você vê que é o essencial. Você tem algum cálculo, falei aqui de 4%, mas você tem algum valor assim? É que eu falo assim, quando eu bato o olho e falo, se o seguro está custando 10% da sua renda, tem alguma coisa que está errada. Se o seguro está muito caro, possivelmente está mal dimensionado. Geralmente dentro dos 5%, eu fico mais ou menos dentro dos 5% da renda. Faço baseado então você acredita que esse número é um número que a pessoa pode ter um parâmetro ali se o seguro dela está mal dimensionado? Assim, dentro desse mercado de seguro, as pessoas geralmente trabalham entre 5% a 10%. Mas eu fico aí entre
levo os 5%, porque como as pessoas já acham seguro caro, quando você leva ali 10% da renda da pessoa, né, em seguro, às vezes a pessoa não vai fechar com você. Então, até uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou fazer uma proposta para o cliente, eu sempre levo mais de uma proposta dentro desse valor, né, baseado nesses 5%, e eu pergunto sempre para o cliente, olha, o que é confortável para você hoje pagar no seguro de vida? O que não, sei lá, não sairia fora do seu orçamento que seria confortável para você? Às vezes é até mais do que os 5%, sabe? E aí eu deixo a pessoa falar, porque ela já me dá, até pra, quando eu dar uma objeção, caso a pessoa fale, não, mas cara, mas você falou que era confortável. Então, é uma pergunta que eu sempre faço pro cliente. Aí eu levo uma proposta, às vezes que vai ser de acordo com a necessidade dele, dentro do que ele me passou de informações financeiras, e levo uma dentro do valor que ele falou que seria confortável para ele pagar. É importante isso, né? Porque senão se assusta a pessoa, né? Se a pessoa às vezes... E acontece muitas vezes a pessoa fala assim, olha, hoje eu vou fechar com você dentro desse valor que é confortável para mim. E daqui 6 meses a gente vai conversar novamente e aí a gente vê o que pode dar para complementar, o que a gente pode aumentar. Isso acontece muito. A gente tem um ponto aí que é assim, o que é ideal e o que dá para fazer. Porque quando você começa um plano novo, muitas vezes não dá para você fazer tudo. Né? Você mudar a sua vida, pra você organizar a sua vida, você vai demandar um tempo. Então, às vezes, você vai começar por esse caminho aqui. Esse caminho aqui é possível de fazer. Eu falo isso no mercado de planejamento de aposentadoria, por exemplo, no meu dia a dia. O que eu vejo a pessoa, eu falo com ela assim, você tem que poupar 5 mil por mês. A pessoa poupa 1.000. Não vai dar. Você mudar de 1.000 para 5 mil a partir do mês que vem. Então você tem que ir ajustando. E no caso do seguro pode ser assim também, né? Eu precisaria de contratar uma pólice que custa R$500, mas eu só tenho 300 agora. Então dá para ir ajustando e com o tempo, né, a pessoa vai ajustando outras coisas na vida dela e daqui a pouco você redimensiona. E outro ponto também é que as necessidades das pessoas, elas vão mudando no decorrer dos anos. Então eu tenho muito cliente que quando contratou não tinha filhos. E aí você sempre tá ali no Instagram, você sempre vê, né? Olha, falando tô de olho ali. Deixa eu dar uma ligada pra ele. E eu sempre gosto de, quando dá um ano, eu sempre dou uma ligada pro cliente, tento marcar uma reunião e ver se essas necessidades continuam, né? Desde quando a gente fechou a proposta, ou se essas necessidades mudaram pra gente fazer alguma alteração. Então você acha, até bom, esse ponto que eu ia até te perguntar, então, quanto que é um tempo que você acha que a pessoa precisa revisar o seguro dela? Porque senão, todo mês, minha renda mudou, sou autônomo. Não é assim também, né? Não, acho que de ano em ano é um tempo... Porque tem pessoas que, por exemplo, eu atendi muito cliente que eu falei assim, qual foi a última vez que você... Quanto tempo você tem essa apólice? Já tem 5 anos que eu tenho esse seguro. E qual foi a última vez que o seu corretor entrou em contato com você para fazer uma revisão dessa apólice? Aí a pessoa nunca. Eu nem sei quem que é mais. Nem sei como que ele chama. Tipo, depois que a gente fechou, sumiu. Nunca mais vi. Muito comum. Então, eu acho importante manter esse contato com o cliente, até para você fidelizar. Mais uma forma de fidelizar o cliente. Então, sempre deu um ano, pego ali minha carteira, ligo. Se eu vejo que a pessoa cancelou, eu já ligo na mesma hora, falando o que aconteceu, tal, vi que você cancelou o seguro, aconteceu alguma coisa. Tento sempre ouvir o cliente, tentar entender quais os motivos, né, o que aconteceu. Você já me respondeu lá no começo, né, eu vou apertando aqui, né, eu vou colocando contra a parede, né, mas lá no começo você falou assim, a gente monta um blend, né, então para cada produto eu vou escolher uma seguradora. Mas qual que é a melhor seguradora? Você tem isso, dá para falar? Ou nem que seja, para cada produto hoje, né, nessa condição hoje, qual que você vê que é a melhor? Olha, eu tenho as melhores, na minha opinião, né, assim, de acordo com o mercado. Vamos fazer um top 5 aí? Conseguimos? Mas assim, é porque cada uma, eu não sei se vai dar para fazer um top 5, porque cada uma é muito boa em algum produto, ou em mais de um produto.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto muito da Mongeral no produto de doenças graves. Mas agora a Asus também chegou com um produto muito bom em doenças graves. E o custo é muito parecido. Então, são duas seguradoras que eu gosto do produto de doenças graves por fazer antecipação. Porque o câncer é a doença que, tipo assim, hoje, dentro de doenças graves, é o benefício mais pago. Então, o fato delas terem o diferencial de pagar antecipação em caso de câncer leve e moderado, dentro de doenças graves, isso eu acho um benefício. Porque talvez em outra seguradora o cliente só iria receber no caso de um câncer grave. Então, para mim, sempre quando falo de doenças graves... Você tem um exemplo aí do que é um câncer leve, moderado, alguma coisa assim? Porque, tipo assim, para o cliente ter uma referência, alguma coisa assim, ou a gente pode considerar que nessas seguradoras todo câncer é câncer, né? Eu acho que é o jeito mais fácil, né? Porque em alguns casos é só depois de tanto tempo, ou um câncer que ataca tal coisa, né? Não, quando é maligno, já é considerado câncer grave, né? Então, assim, não sei se eu vou saber colocar isso assim, certinho pra você aqui, mas, por exemplo, um câncer benigno na mama, talvez poderia não ser considerado em um caso... Não grave, mas talvez poderia ser um moderado, entraria. Entendi. Tem na condição geral tem... Na condição geral tem tudo explicadinho em quais condições que... E vamos supor, então, se a gente... Eu vou fazer meu top aqui, hein, de seguradora, que eu acho que a gente... Porque muitas vezes o cliente só ouviu falar de Prudential ou MetLife, né? Que são realmente são empresas internacionais, né? Com uma reputação não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então vou tirar as duas, né? São grandes empresas, tá, gente? A gente não tem nenhum problema, mas geralmente é um produto mais caro, né? Então isso também tem um preço, né? Você é grande, você tem uma marca forte, isso está no preço. Mas assim, das que a gente vê aqui mais perto da gente, que a maioria das pessoas não conhece, acho que a Icatu tem um destaque muito grande, né? Inclusive, né, vou deixar aqui para quem de companhia igual a Icatu quiser vir aqui para conversar com a gente, estão convidados, né, para falar dos produtos que tem. Acho que a Mongeral tem um ponto legal. Acho que a Sul América tem alguns produtos bem interessantes. O Mint também tem alguns produtos que são bastante interessantes. E não nessa ordem, tá? Necessariamente assim. E, não sei, talvez Centauro, né? Talvez é uma empresa que tem uma marca muito forte também e que poucas pessoas conhecem essas empresas, né? Então, você falou da Asus, né? Eu que eu ia falar agora, eu concordo no seu top 5, só trocaria Centauro pela Asus, porque eu trabalho mais com a Asus atualmente do que com a Centauro. E vamos supor, é um excelente ponto. Eu estou falando assim, né? Eu não conheço as seguradoras todas por dentro, né? Eu estou muito mais envolvido no dimensionamento do seguro que da venda do seguro em si. E você falou, porque a Asus tem uma condição parecida com a Mongeral, um preço parecido com a Mongeral. Por que eu escolheria a Asus e não a Mongeral? Por que eu escolheria a Mongeral e não a Asus? O que faz então a diferença? Porque é importante para o cliente entender que para quem está vendendo o seguro tem algumas outras coisas que são importantes, como por exemplo suporte. O que se diferencia também, a não ser só o produto, né? Quando você tem assim, está empatando o produto, preço muito parecido, o que te faz escolher um ou outro? Então, acho que a experiência do cliente é muito importante. Na Asus, uma coisa que eu gosto muito, que é um ponto muito relevante, é a facilidade na hora da aprovação. Então, é muito prático o sistema deles para fazer o fechamento do cliente. Então, o cliente já é aprovado ou recusado na mesma hora. Então, isso facilita muito. Então, não tem essa coisa de pegar, como é que fala? Exame, de pedir exames. Essa parte burocrática que ainda existe muito dentro das seguradoras e é importante também, né? Claro, a seguradora não vai ficar aceitando qualquer pessoa, assim, sem antes fazer uma análise, né? Uma DPS.
Mas, por exemplo, eu vou te citar um exemplo numa situação que eu fiquei entre Asus e Mongeral e optei pela Asus por essa questão. Eu tinha feito a proposta na Mongeral e a Mongeral foi lá e colocou uma réplica de exame que o cliente tinha que fazer. O cliente na mesma hora falou comigo assim, não vou fazer. Nossa, sem chance de eu ter tempo para poder marcar isso aqui, para eu fazer, Tal, eu falei, tá, a gente tem uma outra opção. Levei o mesmo produto com os mesmos benefícios na Asus. O cliente foi aprovado em 2 dias. Isso assim, para ficar claro, né? Eu sei que a condição geral... Aí tem a questão da sobretaxa, em alguns casos. Porque possivelmente são 2 pontos, né? O risco da seguradora pagar o benefício se ela não te analisou. Porque assim, uma coisa é uma seguradora muito grande, né? Que é o caso da Mongeral. Eu não sei o tamanho da ASUS, não conheço efetivamente. Já ouvi falar da ASUS, mas não conheço nos detalhes. Que é uma seguradora muito grande, ela tem que tomar um cuidado a mais mesmo, porque se ela coloca todo mundo, ela já tem uma fatia muito grande. Senão ela não consegue cumprir com o compromisso que ela fez. Você acha que isso é um risco para a ASUS ou não tem nada a ver? Porque ela está aceitando sem olhar muito especificamente as condições do cliente. Ou você acha que é mais uma estratégia inicial, talvez lá no futuro ela possa vir a ficar mais chata? Ou às vezes não, é o sistema. Ela tem um sistema operacional muito melhor, consegue ser mais ágil. Tem alguma coisa que você já chegou a perceber nesse sentido? Para o cliente, tem um risco maior de contratar, de não receber o pagamento, ou a condição é muito igual? Não, eu acho que de não receber, não. Eu acho que, assim, pelo que eu sei da empresa, é uma empresa nova no mercado, mas eu vejo que é uma empresa muito séria. E tem as resseguradoras por trás dessa empresa, que são resseguradoras de nome, né? Que é a Excelsior e a IG, acho que como que chama o nome que eu esqueci, que é a mesma da Prudential? Monique Herr, não sei se pronuncia dessa forma, também iria entrar como resseguradora, não sei se chegou a fechar isso. Mas eu acho que... Dá uma olhada aí, resseguradora Prudente. Monique Herr, se eu não me engano o nome. Então, assim, por ter resseguradoras por trás disso, eu acho que essa questão do pagamento de benefício não seria um problema. Vamos explicar isso para quem... que era justamente o ponto que eu queria que você tivesse chegado mesmo, né? Que o pessoal contrata um seguro e acha que é só a seguradora. Essa seguradora, ela pode vender dentro de um limite, né? Então, ela pode vender dentro de que o risco seja suportado financeiramente por ela. Exatamente. Essa é uma grande diferença, inclusive, nos ramos elementares, comparado às associações de proteção veicular, por exemplo. Que é a garantia do que o financeiro consegue bancar o pagamento daqueles compromissos que ela assumiu. Para isso, a seguradora também tem que ter alguém que assegure ela, né? Então, assim, não é... por que eu vou? E se a Mongeral quebrar, né? Se alguma coisa... Ela tem um seguro que cobre ela, né? O problema dela que é o resseguro, né? Que a gente fala. Em alguns casos ainda tem o core-seguro, né? Que ela não consegue fazer sozinha, se for um seguro muito grande, ela tem que envolver uma outra seguradora, não é isso? Então, assim, por esse motivo, eu acho que a Asus veio, né, chegou forte nesse mercado de seguros com a ideia de quebrar um pouco dessa burocracia que hoje de papel, ela tentou digitalizar mais, facilitar mais os processos, porque tem coisas que realmente, assim, às vezes o cliente deixa de fechar um seguro por causa da burocracia em excesso que às vezes a seguradora tem, sabe? Então, a ASO facilita muito esse processo burocrático, que a gente, tanto para a experiência do corretor quanto para a experiência do cliente. Então, isso facilita muito para os dois lados. Então, acho que é um ponto muito positivo. E eu acho que outras seguradoras também vêm buscando aprimorar isso também com o passar do tempo. É importante isso, né? Entender que as seguradoras não vai entrar no mercado, como por exemplo, a gente pode dar... Tem seguradoras que são muito grandes, são maiores do que essa citou, mas você vai ter um suporte muito ruim dentro dela, né? A empresa está pouco... Às vezes é um segmento que ela não quer atender tanto, às vezes ela é muito forte em
em veículo e não tá nem aí para vida, E né? não significa que vai aceitar qualquer pessoa, né? Não é bem assim. Lógico que tem as regras, já tive vários clientes recusados na ASUS, inclusive, que tinha mais de uma condição. Aí também não tem jeito, né? Também não é A casa oba-oba, da mãe Joana, não. Exato. Mas, por exemplo, um cliente que tem diabetes é um cliente que pode ter um seguro. Vai pagar uma sobretaxa, que não é nada exorbitante, e que vai conseguir estar segurado. Ele não pode ter diabetes, pressão alta, Não dá, né? obesidade, aí vai colocando mil coisas, né? E não tem como. Aí tem, assim, você falou de obesidade, o IMC mesmo. Tem isso, né, do IMC. De você ter ali no máximo até 32 de IMC para passar no doenças graves e morte 34, se eu não me engano. 32,5 para Então isso vai ser avaliado. E 34. Com certeza, né? E tem também fumante, né? Como é que é isso? Olha, para fumante, Porque eu acho que tem conhecido poucas pessoas são fumantes hoje em dia, né? Tá diminuindo consideravelmente. Mas tem preço diferente também, né? Olha, eu não pego muito cliente fumante, pra te falar a verdade. Eu nunca passei por essa experiência. Mas pode ser que sim. Eu vou depois fazer uma simulação. A gente vai preencher a proposta, um dos itens principais que eles fazem é ser fumante. Aí tem o agravamento disso, né? Porque o cigarro é uma das principais causas de câncer que a gente conhece, então eles aumentam um pouco o preço. Eles têm um coeficiente diferente para fazer quando a pessoa é fumante. A Leonardo está comentando aqui que no caso de fumante, então quase sempre vai ter uma sobretaxa ali, né? Um agravo ali da pessoa natural, né? Porque o risco dela ter um câncer é muito maior. E pra gente ir pro final, né, aqui desse bate-papo, né, eu acho que a gente fica falando de seguro e contando casos, a gente fica aqui 5 dias, né, falando disso. Quais outros produtos uma pessoa que tem você como consultora ali, como uma corretora, né, consultiva, poderia ter, né? Você trabalha só com seguro de vida ou você tem outros produtos ali que você pode ajudar a pessoa a implementar, igual a gente falou, carro, casa, plano de saúde, responsabilidade civil, sei lá, que mais? Previdência, tudo que o corretor está habilitado para vender. Saúde. Então, a Store possibilita a gente ter esse acesso, né, a outros ramos. Tem, então, os ramos alimentares. O meu foco mais é seguro de vida mesmo. Assim, eu foco no seguro de vida. Seguro de vida empresarial. Aí, às vezes, tem o plano de saúde que agrega também o plano de saúde empresarial, que dependendo do cliente eu posso agregar. Tem a previdência, eu não vendo tanta previdência, só quando às vezes o cliente realmente procura. Já tem, aí você vai comparar. Eu quero fazer uma portabilidade, algo assim. E ramos alimentares, a gente tem o seguro residencial, deixa eu ver qual outro, seguro de bikes, de bens, né? Tem isso agora, né? O pessoal, bike é caro pra caramba, né? Então tem muita gente que tem uma bike cara, ele consegue fazer um seguro e proteger, né? Tem clientes que tem bikes que custam mais que meu carro. Mais que um carro, né? E outro dia eu tava vendo acho que era MGTV, que tá tendo uma onda de assalto com ciclista, né? Que o pessoal fica muito vulnerável ali, falando de... Eu não sei se era assim. Era na Jovem Pan News. Era falando disso. Achei que era MGTV, mas não era não. Era na Jovem Pan News falando da quantidade do aumento de roubo de bicicleta, né? O pessoal sai para fazer... Ele tem um volume muito grande de dinheiro, né? Então o pessoal tem que ficar atento. Tô dando dica para ladrão aqui, não, né? Mas é que ontem tem que ficar esperto. O Dudu tava comentando comigo que acho que tá vindo, eu não sei se já existe, eu não sei se vai implementar ainda, uma tecnologia onde o seguro vai ser acionado pelo smartwatch. Pelo smartwatch. Assim, a pessoa saiu da área dela, do trajeto, alguma coisa, e vai acionar o seguro ali automaticamente. Meio para evitar, né, de acontecer, né? Exatamente. Restringe, deve ser, né? Deve criar uma restrição de área ali, e se sai fora tem algum problema. Isso, já coloca a pessoa na zona de risco ali, já aciona a seguradora automaticamente. Então a gente estava comentando sobre isso. O mercado vai evoluir muito ainda, né? Então, a pessoa que quer, né, contratar, ela tem que ficar atenta, né, nessas outras possibilidades também, né? Não só
no seguro de vida, mas tem uma série de outras coisinhas ali que pode te ajudar a proteger o patrimônio, proteger plano de saúde, né? Eu acho que é essencial, né? Eu acho que a pessoa muitas vezes não tem plano de saúde. Teve uma vez que uma pessoa fez uma conta para mim, depois eu queria até trazer uma pessoa especialista na área de seguro-saúde, plano de saúde. Eu vou te dar uma indicação de uma pessoa que está na Stoa hoje com a gente. Excelente. Que é especialista em plano de saúde. Hoje ela é nosso braço direito lá. Tudo relacionado a plano de saúde, ela tá com a gente assim, para fazer cotação, para indicar quais são os melhores operadores de saúde ali para aquele cliente, ajuda na parte de cotação. Então essa parte de operacional mesmo do plano de saúde, ela tá ali resolvendo tudo, é assim, maravilhosa. Então eu quero que ela venha aqui conversar comigo, porque teve um cliente que, não é nem cliente, né, é um conhecido, ele foi fazer uma conta comigo, né. Ele falou assim, fiz uma conta lá, pra você ver, eu paguei de saúde, de plano de saúde, sei lá, R$100, tem 3 anos que eu não uso. Então, olha pra você ver, era melhor eu ter juntado o dinheiro, porque teve uma época, investimento se popularizou demais, né, e aí começou a surgir canal, o YouTube tomou uma força muito grande. Não, deveria, se eu tivesse juntado esse dinheiro, olha o tanto de dinheiro que eu tinha. Eu falei, primeiro, se tem 3 anos que você não usa um plano de saúde, você já está errado, né? Porque no mínimo uma vez por ano você deveria estar fazendo um check-up. Agora, o segundo ponto é que se você tiver um imprevisto, ele vai custar mais do que a reserva que você juntou, né? Uma cirurgia não é barata, né? Não, internação. Porque hoje acho que as pessoas contratam mais o plano de saúde pela questão da internação, que é muito caro. Se você precisar de uma internação, vamos falar aí de um Albert Einstein, né? De um... É absurdo, né? Os valores. 54 mil a diária. Se você não tem um plano de saúde... não vai dar, né? Tá ferrado. A mãe da minha amiga mesmo, na época do Covid, eles gastaram 80 mil de internação com ela. É muito caro. Então o pessoal precisa ficar atento que um planejamento bem feito, ele vai fazer previsões, né? Ele vai fazer, igual você falou, não existe imprevisto para que se acontecer um imprevisto, você não tem um impacto muito grande. Até porque eu acho que é fundamental a gente tocar nesse ponto, que quando acontece um imprevisto, você está fragilizado. E se você ainda tiver que preocupar com outras coisas, né, isso vai sangrar demais. Então, se você perdeu uma pessoa querida ou, né, você tem um processo de inventário que é moroso e você não ter uma proteção nesse, né, igual a gente está falando, uma invalidez, você está sofrendo pra caramba, uma mudança de vida drástica, e você ainda tem que preocupar com o financeiro ou com o conforto de alguém ali, é um caos danado. Impactos, né, muito grandes, assim, financeiro e emocional, então... Temos que fazer essa conta. Tem alguma dica final que você gostaria de deixar, assim, o que você recomenda, assim, para a maioria das pessoas, algo que você gosta de reforçar sobre a importância, ou algo que a gente comentou aqui que você gostaria de reforçar, deixar um recado aí para quem está assistindo a gente? Gente, faça um seguro de vida. Se você respira, você precisa de seguro de vida. Busque mais informações. Hoje a gente tem tantos meios aí, né, digitais que proporcionam tanta informação. Busque mesmo entender sobre esse mercado, entender da importância disso no seu planejamento financeiro. Pelo menos dar essa chance de entender e buscar ter um pouco mais de consciência, né? Exatamente. Quem quer te encontrar, né, para saber das suas dicas, interagir com você, tirar dúvida ou até fazer mesmo uma cotação dos seguros, fazer um comparativo, como é que te encontra? Aonde que vai falar com você? Então, hoje eu uso muito o Instagram para divulgar. Meu Instagram é Stefania Souza, Stefania S. Souza. Lá tem o Linktree, que tem uma página com o meu site, que tem algumas informações. Tem meu WhatsApp também, caso alguém queira marcar, né, uma reunião. E tem um cotador online também para facilitar a vida das pessoas. Quem quer ramos elementares, às vezes um processo mais para facilitar ali para a pessoa que quer fazer uma cotação de seguro de uma bike. A Stoa desenvolveu esse cotador, então facilita muito para a gente também. A pessoa já vai lá, preenche os dados, já recebe a cotação primeiro. Então, acho que é isso, assim, acho que o Instagram mesmo tá ali já tem tudo, já direciona para as outras áreas.
Então, Stefano, queria te agradecer demais pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade. A gente falar de seguro, a gente teve até outras pessoas aqui falando de seguro em outros momentos, mas é importante a gente ter pontos de vista diferentes, né, pessoas que vão ter uma percepção, vivências, né, casos diferentes de atendimento para a gente poder agregar com quem nos ouve, né, tanto pelo Spotify ou pelo YouTube. Então, te agradecer mesmo pela disponibilidade, colocar à disposição aí, né, o que precisar da gente, pode contar com a gente. Então, muito obrigado. E o pessoal da Estoa, pessoal né, eu quero que você me passe esse contato para a gente falar sobre planos de saúde, seguro de saúde, falar um pouquinho disso, porque tem muita gente que tem dúvida, né, e tem muitas operadoras, então dá para fazer. É um tema interessantíssimo. Então, obrigado demais por vir mesmo. Imagina, eu que agradeço. Agradeço você, o Fernando, que felizmente não pôde estar aqui presente, o Leonardo, pelo convite. É muito bom ter esse espaço, né, onde a gente fala sobre esse mercado. E é isso. Obrigada mesmo. Foi ótimo compartilhar um pouquinho com vocês. Realmente. Então, pessoal, se gostou aí, né, deixe seu like, se inscreva no canal, muito importante, né, um canal novo, então, para o YouTube distribuir, chegar esse conteúdo a mais pessoas, então, é fundamental que você deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. E também dá para ouvir no Spotify, vou até pedir o pessoal aí para produção para deixar o QR Code aí com o link do Spotify para quem quiser ser direcionado, às vezes está no trânsito, poder escutar o nosso bate-papo. Então, vamos junto, um forte abraço e até o próximo vídeo com o Fernando de volta. Valeu!